Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, sábado, 21 de setembro de 2024, estamos aqui meditando na palavra de Deus. Hoje nós estaremos encerrando o Sermão do Monte de Jesus, que começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7. Os dois últimos versículos do capítulo 7 são os versículos 28 e 29. Encerramento do Sermão do Monte. Amém? Mas eu quero lembrar você, nós estamos num período eleitoral, estamos aí cerca de 15 dias para o dia da eleição, dia 6 de outubro, e você tem uma escolha a fazer. Se você deseja continuar com um país socialista, comunista, marxista, então você continue apoiando e votando na esquerda, tá certo? Se você quer um país liberal, que respeita a pátria, respeita a família, respeita os valores morais, respeita a palavra de Deus, respeita os cristãos, respeita a individualidade e a liberdade das pessoas, então você tem aí uma bela escolha a fazer. Eu já escolhi, sou conservador, sou de direita, preservo os valores familiares de Deus, da família e da pátria. Então, pense bem no que você quer para o futuro dos nossos filhos e netos, tá certo? Vamos aqui ao texto, Mateus, capítulo 7, versículo 28, que é o encerramento do Sermão do Monte, e diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? O contexto de Mateus é Império Romano dominando, os judeus esperando um rei, o rei veio, eles não compreenderam, e o propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. Já disse isso a você todas as vezes que falei sobre o Sermão do Monte. Vamos encerrar aqui o Sermão do Monte hoje, que diz assim, o versículo 28 começa assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que palavras, tá certo? Então, Jesus encerra o Sermão do Monte e vai dizer que as multidões estavam perplexas, né? E diz quando ele proferiu estas palavras. Que palavras? Tudo que ele ensinou no Sermão do Monte. As bem-aventuranças, os discípulos são a luz do mundo, são o sal da terra, Jesus não veio revogar a lei, todas essas coisas sobre adultério, sobre amor ao próximo, sobre a prática da justiça, como dar esmola, como orar, tudo isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, como jejuar, os tesouros que você deve guardar no céu, tudo isso, luz e trevas, fala sobre todas essas coisas, os dois fundamentos, né, que é os dois caminhos. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o não Jesus. Sobre a ansiedade, juízo temerário, não julgar os outros, tudo isso que Jesus ensinou, tá certo? E, assim, sobre os falsos profetas e os dois fundamentos, que é o assunto final. E quando ele termina de ensinar todas essas coisas, as multidões estavam aí olhando, ouvindo essas palavras, e o versículo 28 vai continuar dizendo que estavam as multidões maravilhadas com sua doutrina. Amém? Olha, o ensino de Cristo é diferenciado de tudo e qualquer ensinamento existente no contexto tradicional judaico, onde jamais existiu um ensinamento como o de Cristo, tá certo? Em termos religiosos, espirituais, tá certo? Então, morais, assim, jamais existiu em Israel um ensino como que Jesus trouxe, tá certo? Ele tinha lá as tradições, dente por dente, olho por olho, e por aí vai, tá certo? Então, amavam só os próprios judeus, e Jesus vem com essa história de amar a todos, né? Então, Jesus traz uma doutrina nova, um ensino novo, ele pega o judaísmo e ele dá uma roupagem nova. O judaísmo ele não anulou, não, tá certo? Então, as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Isso é o que aconteceu no contexto de Jesus, e aí causou tudo isso que nós conhecemos na história, e a coisa muda a partir de Jesus, tá certo? Amém? Então, o ensino de Cristo, ele chamou atenção. Chama atenção, chama naquela época, chama atenção hoje, chamará no futuro, porque nenhum ensino filosófico, teológico, religioso, qualquer segmento que você imaginar,
se comparará ao ensino de Cristo, porque o ensino de Cristo é eterno, porque Cristo é Deus. Amém? O verbo que fez carne, encarnou e habitou entre nós, tá certo? Então a multidão estava maravilhada com a doutrina de Cristo. E o versículo 29 vai dizer assim: porque eles as ensinavam como quem tem autoridade. Ora, Cristo como Deus é inquestionável o seu ensino. Cristo é divino, veio do céu. Nós somos terreno. Ele é divino. Então, assim, o ensino de Cristo, a palavra de Cristo, a postura de Cristo, a autoridade de Cristo, como sendo esse ser divino, é inquestionável. Ele é Deus. E pronto. Se eu parasse por aqui, estava bom. Porque ele é Deus. Por isso é que eles ficaram maravilhados, porque o ensino não era comparado ao ensino de homens, tá certo? Mas era um ensino divino de Deus, que tem pleno poder eterno e espiritual, tá certo? Agora vamos lá. Como judeu, Jesus como judeu, sócio religioso, ele era um rabino. Amém? Então, olhar assim, Jesus como judeu, ele era um rabino. Esse mestre que tinha autoridade civil e espiritual também para ensinar. E aí ele traz uma reformulação exatamente naquele contexto ao judaísmo. Tudo que eles pregavam, né? Estavam vendendo o templo. Tudo que tem isso aí, como existe, né? Já existe. Venda de indulgência, que já é outra história, tá certo? Mas ele vem nesse contexto, e Jesus ele traz um ensino que ele reformula todo o conceito judaico, tá certo? Porque assim, os sacerdotes naquela época, eles vinham de uma casta, pertenceu à família, quando o menino nascia já era sacerdote. Isso é um negócio terrível. É igual a uns aí que quando nasce diz que já é filho de Deus. Não, meu irmão, tem que se converter, tá certo? Então, Jesus vem nesse contexto, onde quem era da casta dos sacerdotes, quando nascia já era sacerdote. E aí Jesus vem como rabino, como mestre, e ele traz esse ensinamento gracioso, que é o ensino de Jesus, que é uma nova reformulação ao judaísmo, uma transformação no conceito. Eu vou dizer, só dizer assim um exemplo, onde as mulheres eram escorraçadas e Jesus dá uma ênfase graciosa às mulheres, louvado seja Deus, porque isso é muito importante. A mulher é um ser tal qual como o homem. Eu não vou nem dizer umas coisas que eu estou pensando para você não se escandalizar, tá certo? Mas vamos lá. Então, Jesus, como judeu, ele vem desse meio, desse contexto social religioso, e ele é um rabino, e ele traz esse ensino gracioso, um novo conceito dentro do judaísmo. Por quê? Porque o sacerdote estava lá, ia se preocupar, nasceu na caixa sacerdotal, já era sacerdote, era só atingir a idade. É muita moleza, né? Então, amados, assim, Cristo vem trazer, ele encerra o Sermão do Monte e as pessoas ficam maravilhadas porque Cristo traz um conceito novo ao judaísmo, tá certo? Que é o cristianismo como foi formado e se isolou do judaísmo porque Jesus, apesar de ser judeu, mas ele veio estabelecer a sua igreja e os judeus não entenderam, os que se converteram, vou citar aqui o exemplo de Pedro, né? Pedro era judeu, então os que se converteram tornaram-se cristãos. Mas vamos aqui assim, deixa eu dar aqui uma informação para você, porque Cristo não era dessa casta de sacerdote, tá certo? Tanto que nasceu em Nazaré, alguém disse assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Pode ser de qualquer lugar, quando Deus ordena, é perfeito, tá certo? Assim, os rabinos fariseus, que era uma distinção, que às vezes não era da casta, mas eram mestres também, eram rabinos, tá certo? Então, ele não pertencia a essa casta, eles tinham a visão do evangelho, aliás, do judaísmo levado fora de Jerusalém. Agora, a casta, o que era nascido da casta, ficava em Jerusalém, enraizado, com a religiosidade desgraçada que mataram Jesus, e, e achando que era melhor de que todo mundo. A esses, Jesus chamou de hipócritas, tá certo? Assim, capítulo 23 de Mateus, você vai lá que está registrado Jesus chamando esse povo de hipócritas. Portanto, amado, por isso que eu tenho medo de religioso, tá certo? Jesus, Jesus, Jesus e Jesus.
Está acima de qualquer ideologia, filosofia, teologia, tudo que você imaginar. Amém? Portanto, o texto do Sermão do Monte vai encerrar dizendo assim: e não como os escribas. Ora, os escribas, ele eram pessoas que eles não eram sacerdotes, mas eram mestres, e eles tinham um profundo conhecimento na lei, é tanto que isso se vira uma profissão naquele contexto. O escriba traduzia a lei e tal e tudo, então estava lá. Então, mas as pessoas olham e dizem assim, olha, o ensino de Jesus é diferente. Não é como essa religião aí não, tá certo? Isso é glorioso, porque Jesus não é, Jesus está acima de qualquer religião, tá certo? Que você imaginar. Então ele vai dizer assim, e não como os escribas, ou seja, o próprio povo conseguiu distinguir o ensino de Cristo entre o ensino farisaico dos escribas, dos doutores da lei, dos mestres da lei. Amém? É um pouquinho mais de texto que eu vou encerrar, eu quero que você compreenda um pouco mais, tá certo? Deixa eu citar aqui João capítulo 3, do versículo 1 ao 15, onde tem lá um cidadão chamado Nicodemos, que disse que era mestre na lei, e ele veio ter com Jesus à noite, tá certo? A esse mestre na lei, ele foi sábio, tá certo? Ele depois se converte. Eu vou ler só o versículo 10 do capítulo 3 de João, que diz assim, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ora, os mestres não estavam entendendo, porque aquele que é mestre, amado, se não abrir o coração para Deus, ele vai ser só mestre, tá certo? Ele vai olhar a letra, vai interpretar, vai entender, mas a espiritualidade é zero. Cuidado com os progressistas, tá certo? Que eles são especialistas na lei, na interpretação. A espiritualidade é zero porque não crê em Cristo, não nasceram de novo. Isso é a diferença, tá certo? Portanto, assim, vai encerrar o Sermão do Monte disso. A multidão olha e diz, olha, o ensino de Jesus é um negócio diferente. Não é como os escribas, não, ele tem autoridade. O negócio de Jesus é diferente. Ele não ensina só esse negócio aí que os escribas estão dizendo, não, tal. Ele tem autoridade. Por quê? Porque Cristo é Deus, amado. É o Deus que encarnou, que revelou a sua glória, morreu na cruz para salvar as pessoas. Isso é a diferença. Quem era o fariseu que ia morrer na cruz? Quem era o sacerdote que ia morrer na cruz? Nenhum. Só o sacerdote supremo, que é Jesus, é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, tá certo? Ele. E somente ele, exclusivamente ele, tá certo? Portanto, o Sermão do Monte encerra dizendo isso, que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus traz uma roupagem nova ao judaísmo, e aí as pessoas entenderam isso graciosamente, e é tanto que causou aquele ciúme tremendo junto lá dos sacerdotes, da liderança, da casta sacerdotal, porque isso é uma imoralidade até hoje, tá certo? Onde tem uma casta sacerdotal dominando, a desgraça está, porque eles querem manter a casta, não Jesus em primeiro lugar. Preste atenção que você vai entender, tá certo? Portanto, estou encerrando aqui o Sermão do Monte, aonde Jesus encerra dizendo que as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensina como quem é autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele é Deus, porque ele é divino, trouxe revelações para libertar as pessoas da escravidão religiosa. Religião lhe leva para o inferno, Jesus leva para o céu. Amém? Deus te abençoe. Olha, eu preciso dizer isso a você, tá certo? Eu sou religioso no seguinte sentido, porque eu sou protestante, cristão, evangélico, protestante, tudo isso junto, tá certo? Porque só o gospel na moda aí, isso é muito complicado, é meio complicado, tá certo? Então, eu sou cristão, evangélico, protestante. Eu protesto contra quê? Contra tudo que nega Jesus como seu Senhor e Salvador. Negou a Cristo, eu estou aqui para protestar, porque ele é Deus, encarnou, morreu na cruz, trouxe o ensinamento. Olha, se o mundo aprendesse só o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e vivesse por ele, o mundo seria outro muito, muito, muito melhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã iniciaremos outro assunto. Estou aqui pensando em continuar falando o capítulo 8 de Mateus, tá certo? Mas assim, o Sermão do Monte fizemos aí nesses últimos 2 meses. Dê uma olhada aí, tem algo bom para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a tua família e que Cristo possa ser o Senhor da tua vida. Amém? Vou ainda lembrar, próximo dia 6, eleições,
Você pode escolher ficar do lado do comunismo, que é a esquerda, ou você pode ficar do lado do liberalismo, que respeita a pátria, a família e Deus, que é o lado da direita. Você tem uma escolha. Não tem como você ser meu dedo. Pessoal do PSD é a pior desgraça atualmente, que estão em cima do muro. Quem dá mais dinheiro, ele pula para o lado de lá. E o pessoal de direita não dá dinheiro, não, porque nós temos uma ideia clara, não precisamos comprar. Você tem que se converter pela verdade, inclusive na política. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um bom sábado, e o Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.